alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé desta semana. Nossa saudação a quem nos acompanha na estreia do programa, na Rádio Miriam Caravaggio 95.7, nas quartas-feiras, das 8 às 9 da noite. Você que nos acompanha também na estreia do programa nas redes sociais da Diocese de Caxias do Sul, também das 8 às 9 da noite nas quartas-feiras. Você que nos acompanha na reprise na Rádio Miriam aos domingos das 10 às 11 da noite, das 7 às 8 da manhã em primeiro lugar e depois das 10 às 11 da noite. Também pelo Spotify da Rádio Miriam Caravaggio aos domingos a partir das 9 horas da manhã, na TV Serra, canal 526 da NET, nas segundas e terças-feiras, e também na Rádio Amar e Servir, da província dos Jesuítas do Brasil. Nós convidamos você a se inscrever no canal da Diocese de Caxias no YouTube. Basta procurar por Diocese de Caxias, ativar o sininho para receber as notificações e tudo aquilo que nós publicamos a cada semana. Nós, neste programa, vamos abordar um pouco sobre a caminhada da Diocese de Caxias do Sul rumo à construção do novo Plano Diocesano da Ação Evangelizadora, já em posse das diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil para os próximos 6 anos. E para isso, nós temos aqui como convidados, então, Padre Leonardo Inácio Pereira, que é vigário-geral da Diocese de Caxias do Sul, coordenador da ação evangelizadora, e então está coordenando todo esse projeto aqui para a organização do plano de pastoral. Olá, Padre Léo, obrigado pela presença. Olá, Felipe, olá, Rejane, olá, queridos ouvintes, uma alegria poder estar aqui partilhando com vocês este fruto fruto e início de um processo que queremos concretizar, que é nascido já do Concílio Vaticano II, um planejamento de ação evangelizadora para a nossa diocese, contemplando as novas diretrizes que chegaram faz poucos dias para cada um de nós. Então, uma alegria a gente poder partilhar este momento com vocês. Muito bom, muito obrigado. E temos a Rejane Lisotti, que é leiga, ela é formada em Relações Públicas e ela é membro do Conselho da Comunidade Santa Catarina, em Caxias do Sul, e faz parte também da nossa coordenação diocesana da ação evangelizadora, da pastoral da comunicação, também da diocese. Olá, Rejane, obrigado por estar aqui. Olá, Felipe. Olá, Padre Leonardo. Eu que agradeço pelo convite. É muito bom estar aqui para partilhar um pouco e contribuir com o programa Razões da Fé. Muito bom. Nós vamos usar como tema para o nosso programa, e vai ser a primeira pergunta para o Padre Léo: para onde vai a Diocese de Caxias do Sul? Esse é o tema e é a primeira pergunta para o Padre Léo. Para onde vai a Diocese? Para onde vai a Igreja, né? Então, na verdade, nós recebemos a Diocese, que tem uma história de 90 e poucos anos. Nós recebemos, então, eu diria assim, uma história muito bonita. E somos filhos deste tempo, então Deus nos deu o presente de podermos viver neste momento histórico e de podermos constituir história na vida dessa jovem senhora que é a nossa Diocese de Caxias do Sul, né? Então, ela tem um caminho longo a percorrer, ela já fez um belo percurso e ela precisa dar alguns passos importantes para poder se firmar ainda mais e para poder ser fiel àquilo que Jesus pediu. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ou seja, ide e evangelizai, né? Então, nós temos aí um longo percurso, já fizemos uma bela caminhada como Diocese de Caxias do Sul nesses 90 e poucos anos, e temos um percurso bonito, um horizonte maravilhoso à nossa frente e que precisará das mãos e dos pés de tantas pessoas que servem as nossas comunidades, de todos os batizados. Então, para onde vai a Diocese? Nós pretendemos fazer o caminho juntos com
as outras igrejas particulares do nosso estado, do nosso país e do nosso mundo. Ou seja, queremos, como diocese, junto com as outras dioceses do Brasil, do Rio Grande do Sul e do Brasil, queremos trilhar um caminho de unidade. E por isso nós recebemos as diretrizes da ação evangelizadora, da CNBB, que nos apresentam, assim, algumas sinalizações por onde a gente deve percorrer este percurso que vai delongar em torno de 6 anos, no mínimo, porque uma vez é termos, uma coisa é a gente ter as diretrizes, a outra é a gente caminhar, a gente fazer uma avaliação no meio do caminho, depois a gente chegar ao ano 2032, fazermos uma nova avaliação, e assim a gente vai dando passos e vai continuando até chegarmos à casa do Pai, diria nosso bispo Dom José. Muito bem. E aí eu chego agora para uma pergunta para a Rejane. Você fazendo parte dos processos, tanto no conselho da comunidade, quanto na própria pastoral da comunicação da diocese e agora recentemente integrando a nossa equipe da coordenação da ação evangelizadora, qual é o espírito de ter acompanhado este caminho e de acompanhar esse caminho e ao mesmo tempo se colocar à disposição para ajudar a igreja a caminhar? Eu acho que para mim é um espírito de estar fazendo o que temos como missão, de evangelizar e de seguir Jesus. O espírito que eu coloco é esse. É uma missão de evangelizar. E participando assim agora, né, há pouco tempo do conselho, eu vejo o quanto é importante o trabalho realizado na igreja, sempre em busca de melhorias, de conseguir transmitir esse evangelho da melhor forma possível para a comunidade, para os cristãos. Muito bem. E eu sigo com o Padre Léo. Voltando um pouco atrás, antes de a gente falar das diretrizes da CNBB e do processo que a diocese fez e está fazendo, tudo começa com um caminho melhor. Tudo começa com o Concílio Vaticano II, que nos propõe sermos uma igreja que olha para a dimensão do batismo, né, de que somos povo de Deus, e que o Papa Francisco, lá em 2021, sabendo que não conseguiria ver todo o processo concluído, mas sabendo da necessidade de iniciar os processos, convoca um sínodo para falar sobre uma igreja que vive na comunhão, na participação e na missão. Como a gente pode olhar para trás e também fazer um paralelo com o caminho que estamos fazendo hoje? Muito bom. Eu penso que o Papa Francisco, ele sendo jesuíta, ele absorveu a espiritualidade de Santo Inácio de Loyola, e um dos pontos, assim eu diria, nevrálgicos, o nervo da espiritualidade jesuítica é a questão do discernimento. E para a gente discernir, a gente precisa de tempo, não é uma coisa assim, vai chover ou não vai chover, não é uma coisa imediata, né? Para discernir, entender o que é certo, o que é errado, por onde a gente deve percorrer, é preciso de tempo e é preciso de escutar os diversos atores envolvidos, né? Então, quando o Papa Francisco, ele, antes mesmo de estabelecer, de conclamar o sínodo dos bispos sobre a sinodalidade, se vocês lembram, ele logo no início do seu ministério como Papa, ele escreve um documento maravilhoso que eu acho que é uma preciosidade que a gente vai ter que cada dia ir redescobrindo, que é a Evangelii Gaudium, que é um texto que fala sobre a alegria de evangelizar, isso que a Rê acabou de falar para nós, né? E neste texto, ele apresenta lá no final, num dos últimos capítulos, alguns pressupostos para a gente poder discernir, né? E um destes pressupostos é a gente considerar o processo. Então, o processo ele é hiper importante,
E talvez seja mais importante o processo do que a meta a qual a gente quer chegar. Então, por exemplo, nós agora estamos pensando em elaborar, escrever o plano diocesano da ação evangelizadora. Esta é a nossa meta. Mas nós ontem mesmo, esses dias tivemos uma reunião, né, para podermos ver como vamos dar os passos, e todos nós somos membros da coordenação da ação evangelizadora, somos unânimes em darmos passos, em fazermos processos, e não chegarmos já com um documento pronto, não. A gente quer fazer aquilo que o Papa lá na Evangelii Gaudium já sugeria. Depois, com a proclamação do sínodo e com a conclusão da primeira fase do sínodo, né, nós vimos que era necessário também a gente fazer uma escuta do povo de Deus na nossa diocese. E fizemos alguns anos atrás, 2 anos atrás, fizemos o projeto Vozes da Esperança, que a Rê esteve muito presente, atuante também, né? Nós formamos um grupo de missionários assessores em toda a nossa diocese para poderem visitar as 984 comunidades. Nem todas conseguiram ser visitadas, né? Em torno de 80% das nossas comunidades foram visitadas, e as pessoas que servem essas comunidades, elas tiveram a oportunidade de falar. E como eu dizia antes, o discernimento, ele precisa de tempo e ele precisa de escuta. Então, esses assessores missionários, eles não foram lá para ensinar a fazer pastoral, ensinar como devem rezar a missa, não. Eles foram lá para escutar o que estava no coração daqueles membros da igreja, todos batizados, servidores, gente simples, né? A gente vai pensar nas comunidades bem do interior. Então tiveram uma oportunidade de poderem responder 28, 30, não recordo exatamente quantas 28. perguntas, né? E puderam falar abertamente o que pensavam sobre o papel da igreja. Então, esse foi um processo hiper importante, foi a primeira fase, né? Aliás, a própria elaboração das perguntas, né, Rê? Sim. A elaboração ela foi feita de forma sinodal, dentro de um conselho da ação evangelizadora da nossa diocese, há 2 anos atrás. O pessoal sentou, elaborou 7 páginas de perguntas, daí a nossa comissão fez uma depuração, né? A gente selecionou aquelas que mais poderiam ajudar a gente nesse discernimento, e depois, essas perguntas feitas, elaboramos um subsídio, mandamos para as comunidades, esses assessores foram até as comunidades num prazo de uns 6 meses, mais ou menos, né? Visitando e escutando as pessoas, recebemos as respostas, lemos tudo, foram mais alguns meses de trabalho, e conseguimos fazer uma compilação das ideias principais. E ano passado eu tive a oportunidade, então, ano passado e no início deste ano, de ir nos conselhos regionais da ação evangelizadora para devolver às pessoas, olha, isso aqui é o que vocês conseguiram ler, resumidamente, né, acerca da vossa realidade. Então, por onde deve andar a igreja é sobre esse terreno. Então, o Felipe me perguntava qual é o caminho da igreja agora, né? É esse o terreno que a gente tem. Regiane, como foi fazer parte desse processo, sobretudo de ir lá visitar estas comunidades e ao mesmo tempo mexer em algumas feridas que estavam, já estavam quase cicatrizadas, tirar algumas pedras de problemas e assuntos das comunidades, mas também descobrir as esperanças de um povo que não cansa de viver aquela comunidade, de fazer aquela comunidade celebrar, fazer festa, né? Como foi esse processo? Olha, foi uma experiência muito, muito gratificante e, assim, onde eu aprendi muito com essas visitas, né? Ali na Paróquia Santa Catarina, somos em 11 comunidades e eu fui em 9 fazer essa visita. Nós nos preparamos, né? Nós tínhamos o subsídio, então se começa com uma espiritualidade, se faz uma oração, que isso é muito importante, né? Porque a gente precisa da presença do Espírito Santo em tudo, quando a gente se reúne em nome de Deus. E ouvi-los foi algo muito bom, porque como tu disseste, né, são feridas, são esperanças, então assim, eles estavam precisando ser escutados.
porque muitas vezes a comunidade faz parte da paróquia, mas o padre, né, vai uma vez por mês missa, né, a gente sabe que são horários e tudo mais, existe uma programação, mas então para eles também foi muito gratificante de esses agentes missionários estarem lá e escutá-los, porque foi bem isso, nós não fomos lá para dar formação, para ensinar a ler a Bíblia ou coisa parecida, não. Nós fomos lá para realmente escutar, saber quais são as demandas, o que a comunidade tem de bom, o que eles precisam, e a gente viu muita fé nessas comunidades. Assim, tivemos comunidades assim de interior, pessoas que são agricultores, aí a gente se reuniu às 8:30 da noite, porque eles trabalham o dia inteiro, algumas no domingo, mas pessoas que não perdem a fé e a esperança de ver a comunidade cada vez mais forte, sabe, seguindo unida, sentindo com essa fé que eles carregam uma vida toda, muitas vezes, né, suada, mas que continuam lá. E pessoas assim, eu disse, assim, me emocionei em muitos momentos de ver aquele senhorzinho, aquela senhorzinha, que eles estão lá no domingo, se não podem, eles estão escutando a missa pela rádio, sabe? Então foi algo muito gratificante. E eu acho que isso a diocese acertou e que deve ser feita em outros momentos também, de escutar o pessoal. Agora a gente tem tudo isso, colheu, né? Faz parte, vai fazer parte do nosso plano. Então, em algum outro momento, como o padre disse, a gente vai ter uma avaliação. Para mim, essa avaliação tem que ser feita dessa maneira, né? A gente vai estudar, claro, mas de poder escutá-los novamente, porque eles têm muita coisa para nos falar, para nos ensinar também. Muito bem. Nós vamos concluindo o nosso primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé dessa semana, lembrando o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Fique com a gente, até daqui a pouquinho. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. De segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas e aos domingos às 11 horas, acompanhe a transmissão da Santa Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Fique ligado na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook e canal do YouTube da TV Serra Farroupilha, ou conectado ao nosso site www.tvserra.tv e reze conosco. Na Palavra de Deus e na Eucaristia, alimentamos nossa vida e fortalecemos nossa caminhada. Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, na sua TV Serra. Momento de oração, fé e devoção na padroeira da Diocese de Caxias do Sul e da cidade de Farroupilha. Patrocínio Tramontina, o prazer de fazer bonito. TV Serra, levando o Santuário de Caravaggio
até você. Ter um seguro é tudo, é proteção e tranquilidade. Seguro residencial, de automóveis, seguro de vida, empresarial, rural, seguro responsabilidade civil e seguro de fiança locatícia. A Borfar Seguros é especialista em toda a linha de seguros. Uma equipe altamente qualificada lhe orienta da melhor forma para que você proteja o seu patrimônio. Venha para Borfar Seguros e cuide de tudo o que você já construiu na sua vida e também proteja o amanhã. Borfar, para ser livre, é preciso estar seguro. Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro. Fone 2628-2200. WhatsApp 549-9146-9446. Siga nossas redes sociais e acompanhe dicas e informações. Acesse aí o Facebook e o Instagram da Borfar Seguros e confira. A Imofar carrega na bagagem mais de 48 anos de história. História essa que se solidificou através da constante realização dos sonhos dos seus clientes. A Imofar conta com uma equipe qualificada, pronta para oferecer um atendimento de excelência durante toda a jornada. Seja para comprar, vender ou investir, a Imofar é o elo perfeito entre o sonho e a realização. Confiança, agilidade nos processos e segurança é a nossa essência. Venha nos visitar ou acesse nosso site e explore todas as oportunidades. Um cardápio de dar água na boca, preparado diariamente para te surpreender e proporcionar um almoço diferenciado em Farroupilha. Dezenas de pratos quentes, saladas, grelhados e sobremesas. E além de tudo isso, você encontra um ambiente aconchegante e propício para a hora do seu almoço. Venha conhecer e provar as delícias do restaurante Vicentinos, junto ao Clube do Comércio, na Praça da Bandeira. Restaurante Vicentinos, uma delícia de cardápio para o seu almoço, bem no coração de Farroupilha, de segunda a sábado, esperando por você. Seja bem-vindo à Rosler Diagnósticos por Imagem. É um prazer atendê-lo. Aqui é uma das salas de ultrassom dedicada à saúde da mulher.
Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé desta semana, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM, pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul, pela TV Serra e também pela Rádio Amar e Servir. Nossa gratidão a você que nos acompanha. Convidamos você a seguir, a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube e também a compartilhar este programa com os seus contatos, os seus grupos, para que também outras pessoas saibam, sobre o programa e sobre aquilo que nós também estamos trilhando enquanto Diocese de Caxias do Sul. Nós temos aqui no estúdio da Rádio Miriam Caravaggio o Padre Leonardo Inácio Pereira, que é nosso vigário-geral e coordenador da ação evangelizadora da Diocese, e a Regiane Lisotti, que é membro também da nossa coordenação diocesana da ação evangelizadora. Regiane, retomando um pouco o tema, Para onde vai a Diocese de Caxias do Sul? Para onde vai a nossa igreja? E nós falávamos no primeiro bloco sobre justamente este caminho que foi feito a partir do sínodo, que o Papa Francisco convoca sobre a sinodalidade, também da escuta nas nossas comunidades da Diocese. E, dentre aquelas 28 perguntas que norteavam aquele caderno de escuta, estavam algumas questões sobre a história da comunidade, sobre como começou, como é que se deu a escolha do padroeiro. E eu gostaria que tu comentasse um pouquinho sobre isso, sobre este processo que certamente ajudou a abrir o coração das pessoas para que elas pudessem olhar o passado, ver o presente e também planejar um futuro possível para a sua comunidade. Sim, era a primeira questão e essa, assim, se tu deixasse, a gente ficava as 2 horas ouvindo as histórias de cada um. Então, foi um momento muito bacana, assim, porque cada um, com uma história diferente de como surgiu a sua comunidade, padroeiro. Algumas, assim, nos primeiros momentos, as primeiras missas foram na própria casa. Nós tivemos, assim, algumas fotos, o pessoal nos trouxe, olha, foi assim que surgiu, outras, numa capela pequena e tudo mais. Então, por ali, a gente consegue saber do porquê dessa fé tão grande e de muitas vezes, mesmo nas dificuldades, de ter aquela questão da missa uma vez por mês só, eles não desistirem da fé deles, continuar sempre viva e querendo muito mais. Porque existe uma história de uma devoção muito grande, do seu padroeiro. Alguns ganharam o santo, então veio disso, algum morador que deu, em algumas a gente viu isso, que foram algumas famílias que doaram um santo por ter um vínculo, alguma história que veio até de outros lugares. Então isso a gente entende do porquê dessa fé. E se eles não estão na missa, muitas vezes algumas comunidades continuam se reunindo à noite para rezar o terço, para ler o evangelho, ou, alguém está doente, um vizinho está doente, então essa fé continua porque sim. Existe toda uma história por trás disso de como surgiu a comunidade. Eu lembro que numa delas, assim, que o casal já bem idoso nos trouxe a foto e falando do quanto eles ficavam felizes em receber as pessoas, para rezar a missa na casa deles. Então, olha que coisa mais bonita, isso. E eu acho que a nossa igreja, assim, por mais difícil que a gente acha que ela continua muito viva no coração das pessoas, no coração de quem tem fé, Então, eu acho que é isso, sim. Eu acho que foi uma grande sacada da coordenação, em apresentar a primeira parte do subsídio para as pessoas recontarem a história da comunidade, porque a gente acabou ajudando as pessoas a abrirem o coração, Isso. Para depois a gente poder trabalhar questões mais estruturais, organizativas, de evangelização propriamente dita, problemas que a comunidade enfrenta, mas antes de tudo foi esse aquecimento,
digamos assim, um aquecimento do coração, da alma, para fazer um retorno, uma visita na própria história. Eu também fiz algumas visitas, especialmente na região de Cazuza Ferreira, lá na região do Campo, né? Então, a gente vê comunidades lá, assim, paupérrimas, né? Igrejinhas, assim, de madeira, as distâncias são gigantescas. As crianças, por exemplo, para fazer catequese, elas precisam sair lá da fazenda e tem que ir até a igreja, são 25 quilômetros. Né? Então, daí a diretora do colégio achou interessante que ela estava presente, inclusive, poderia se abrir a escola para que, em um momento de sei lá, eu acho que deve ter ensino religioso, os católicos pudessem fazer a catequese. Então, foi um jeito... Gente, isso é fantástico de ver que aquelas pessoas, como dizia a Rejane, aquelas pessoas conseguem garantir a graça da fé por meio da sua criatividade ao longo destes anos todos, né? Depois, comunidades que fazia muito tempo que o padre não conseguia visitar as famílias, né? Então, nesta mesma paróquia de Cazuza Ferreira, ano passado, visto que a gente também levou alguns elementos destes da escuta para o nosso seminário, daí os seminaristas fizeram um trabalho de missões ano passado, no Natal, celebraram o Natal lá em Cazuza Ferreira também, né? Como fruto um pouquinho também dessa escuta que a gente fez, né? Então, para dizer assim, que realmente foi um trabalho bem interessante de sinodalidade, né? Desde o subsídio que foi elaborado até a visita às comunidades e o retorno das respostas, né? Que agora a gente encaminhou diretamente para cada região pastoral. E isso deu um fruto, né, Padre Léo, que é o teu próprio trabalho de conclusão de uma pós-graduação. Exato. Então eu tive a oportunidade de fazer com os padres jesuítas uma pós-graduação em pastoral, né, era o nome, né, por uma igreja em saída. E a gente tinha um trabalho de campo para fazer, né, e eu acabei elaborando um roteiro de trabalho para ler a história da minha diocese, da nossa diocese, a partir das realidades vivenciais de cada uma das paróquias e a elaboração do nosso plano de ação evangelizadora. Então, praticamente, aquilo que a gente planejou como coordenação de pastoral foi aquilo que eu também apresentei como intervenção pastoral e conclusão de curso da minha pós-graduação. Mas isso é o de menos. O mais importante é saber que nós estamos caminhando e estamos tentando fortalecer os vínculos para caminharmos juntos e não fazermos coisas aleatórias. Um padre faz um jeito. Isso. Não tem problema cada padre fazer de uma forma. A questão é que a gente deseja que as comunidades caminhem juntas, que tenham um horizonte comum. E para isso a gente, muitas vezes, no discernimento, a gente precisa entrar num consenso. A gente precisa morrer para muitas coisas, porque nem sempre aquilo que o outro pensa é a forma como eu penso, mas talvez quando a maioria consegue entender que o Espírito Santo está falando por meio daquela outra forma, eu preciso me abster, inclusive da minha opinião, para deixar o Espírito falar, né? Esse é o grande serviço, grande dom, digamos assim, que o Papa Francisco deu para nós, com a realidade do sínodo, né? Bem isso mesmo. E Padre Léo, seguindo contigo, depois de ter feito todo o processo de leitura, síntese, ir para as regiões, apresentar, perguntar, é isso mesmo que vocês, né, que aparece aqui para vocês como né, desafios, mas como esperanças? Como tu faz uma leitura da realidade da nossa diocese? Muito bem, eu acho que aqui a gente poderia ficar diversas semanas falando sobre isso, porque assim, nós estamos dentro de um contexto humano e cultural, né? E como diocese hoje também, nós não estamos fora da realidade, né? Então, existe um impacto gigante da cultura dos tempos modernos, e que tocam também aquela comunidade lá de Cazuza Ferreira. Então, a gente precisa perceber que
nós vivemos, primeiro, né, vamos olhar assim no campo mais macro, nós vivemos uma cultura da velocidade, né, as coisas hoje precisam ser muito rápidas, as pessoas elas querem decidir as coisas de forma muito veloz, e a igreja não é assim, né, então aqui a gente já vê um impacto na evangelização muito grande. Porque você vai no supermercado, você vai escolher o caixa que está atendendo, que tem menos gente, e ainda você olha para o carrinho do vizinho da frente para ver se tem mais coisa ou menos coisa, porque você está correndo para poder comprar suas coisas e pagar a conta, né? Então a gente vive um tempo de velocidade, de fluidez. As coisas hoje elas são muito líquidas, né? As instituições fortes, né? Por exemplo, os governos, polícia, igreja, família, hoje também estão passando por redimensionamentos, porque as pessoas, a gente vive uma cultura do provisório, né? Então, todas aquelas instituições que eram fortes, hoje elas se veem numa condição de reinvenção, né? Elas precisam se reinventar, né? Então, vivemos também essa fragmentação do ser humano, embora o ser humano seja sempre da mesma matéria na sua existência integral, ele também é fragmentado, ele é limitado, nós todos somos frágeis e assim por diante. Nós vivemos um tempo de urbanização gigantesca, né? Tanto é que a gente vê nas realidades rurais, né? São raras as famílias que têm jovens que querem permanecer nos trabalhos dos seus pais ou avós, na colônia, por exemplo. Existem, né? Existem muitos, mas não são a maioria. A maioria vai estudar, vai para a cidade grande, vai para Porto Alegre, São Paulo, Caxias, enfim, né? E acabam vivendo essa realidade. Nós temos dentro da diocese, então agora trazendo um pouquinho a realidade. Acho que uma outra característica que eu não poderia deixar de fazer referência é a questão da tecnologia e da comunicação, né? Hoje as pessoas são dominadas pelas tecnologias, pelas redes sociais, e isso, gente, impacta diretamente na evangelização. Aquilo que eu falava antes de que os jovens não ficam nas famílias e nas propriedades também impacta, porque a demografia diminui nesse aspecto, né? De maneira que também os nossos seminários têm menos jovens. Os jovens que estão dentro dos nossos seminários não são como há 20, 30 anos atrás, eram os jovens provenientes da região do interior do campo, do ambiente rural, né? Hoje, dos 11 seminaristas que temos na nossa diocese, sério, os 11 são de cidades grandes ou um pouquinho menores, mas são de cidades, porque eu costumo dizer, onde existe uma tomada de luz, a cidade está ali presente, né? Porque a cultura urbana está ali presente. Então a igreja, ela também está nesse campo minado, né? E a gente vê que a diocese, no seu gigante território, né, ela também tem esses desafios que impactam diretamente. Temos o crescimento segundo o IBGE, né, o censo há poucos anos realizado, vai nos dizer que há um crescimento grande, não de ateus, mas de pessoas que dizem assim, eu tenho fé, mas eu não preciso da instituição. Eu não preciso de uma igreja, eu não preciso de ir num centro espírita, eu não preciso... Não, as pessoas têm fé, mas elas vão fazendo a fé à la carte, né? Vão escolhendo aquilo que querem, né? No momento que convém, que precisam, né? Então a gente vê um pouco isso, né? E a diocese, a igreja diocesana de Caxias do Sul, ela está dentro deste terreno, né? Então, o que a gente poderia dizer de forma bem resumida? A maioria da população da Diocese de Caxias do Sul se encontra nas grandes cidades. Então, as cidades grandes, aqui eu vou citar Caxias, eu cito Bento, cito Farroupilha, cito, sei lá, Garibaldi, Nova Prata, o vicariato, né? Então, a maioria da população, eu diria assim, 75%, 80% da população
não sei se eu estou sendo muito exagerado, mas eu imagino que seja em torno disso, está nas cidades. Né? E quando eu falo que está nas cidades, eu não estou dizendo que a pessoa que está na região rural ela não seja urbana. Como há pouco eu falei, onde tem uma tomada de luz, a cidade. A cultura está ali. A cultura urbana. Onde passa a fibra ótica da internet, tá aí. A fibra ótica da internet, o pessoal nem tem mais telefone, usam o WhatsApp simplesmente, né, inclusive nas nossas colônias, né. Então, a realidade da urbanização é bem importante. Outra coisa, a gente pode falar. Não, eu lembrei agora, assim, quando nós visitamos as comunidades, né, mais essas de interior, essa questão dos jovens, realmente, ela foi bastante levantada, né, pelos idosos, pessoas de mais idade, porque o jovem, ele acaba voltando onde pertence, o seu bairro, a sua comunidade, somente nos finais de semana, né, alguns que durante a semana. Festas. Ou nas festas, bem isso, que nos feriadões, nos disseram assim, o jovem está presente nas festas, eles nos ajudam a servir, né, a participar da liturgia, mas no dia a dia não, né, porque é bem isso, acaba saindo, né, buscando a cidade. E algumas próprias comunidades correm o risco de fechamento, porque são poucas famílias, né? Isso. Exato. Eu acho que talvez uma outra característica, assim, olhando assim numa dimensão mais ampla, é perceber que a igreja, ela continua sendo um sinal bonito da presença de Deus, né? As pessoas têm a igreja como referência. Isso é bem positivo. E como uma instituição de credibilidade. Sim, as pessoas acreditam na igreja, elas sofrem pela igreja, acontece alguma catástrofe, que nem agora há poucos dias nós tivemos aqui a região de Flores da Cunha, né? Em um ano, meu Deus do céu, foram 3 eventos assim difíceis para aquelas comunidades poderem assimilar, né? Mas ao mesmo tempo a gente vê assim uma rede de pessoas querendo ajudar a reconstruir, né? A igreja lá ali em Alfredo, ali, né? Travessão Alfredo, a igreja matriz de Flores da Cunha, agora ali em Santa Juliana também, né? Então a gente vê a igreja como força viva, né? As pessoas entendem que esse é o templo, é a nossa comunidade. Agora também a gente vê uma crise de pertencimento. É meio paradoxal, né? Porque as pessoas querem ajudar onde aconteceu a tragédia, mas a gente também percebe uma crise de pertencimento. Isso é próprio da cultura urbana, né? Porque o pessoal vai querer consumir um produto onde acha que o produto é melhor. Vendido. Estou usando uma linguagem mercadológica, mas para dizer assim, hoje eu vou na paróquia que eu quero. Eu vou no Santuário de Caravaggio participar da missa sem eu ter um vínculo com o santuário. Eu vou lá porque eu gosto de escutar a homilia, os cantos são melhores. E daí a minha comunidade no fim de semana talvez esteja precisando de um leitor e eu não estou lá porque eu prefiro estar onde eu me sinto melhor, onde eu me sinto bem. Ou eu vou buscar um sacramento numa igreja porque as fotos vão ficar mais bonitas. Então isso também é evento, né? E isso não é de hoje, não é de ontem, isso foi assim sempre. E acho que é uma realidade agora um pouco mais facilitadora, porque os caminhos também são mais acessíveis, os veículos também são melhores, então isso também proporciona, né? Facilita, mas eu acho que hoje está muito mais presente, porque assim, minha mãe nasceu ali na linha 40, que faz parte, né, da paróquia Santa Catarina, jovem, já foi morar ali com a minha avó e ela sempre teve e ainda tem esse sentimento de pertencimento. Né? Não, essa é a minha igreja, é ali que eu preciso assistir a missa, todos os sacramentos, né? Matrimônio dela, batizado meu, dos meus irmãos, comunhão, tudo se deu ali, porque ainda existe esse sentimento muito forte, mas como o senhor disse, hoje, né, algumas pessoas, de repente eu em algum momento também já procurei outra paróquia, participei por algum tempo, realmente o pessoal cantando aqui é melhor, a homilia é mais, sei lá, para mim foi mais interessante naquele momento, então acho que a gente perdeu um pouco disso, sim. De outra parte, isso também apareceu, né, há um movimento muito grande de retorno. Tem muitas pessoas, especialmente adultos,
voltando à fé, né? Basta a gente ver a quantidade de pessoas que vêm buscando fazer a catequese com adultos, né? Catequese para adultos, para receberem os sacramentos, para se preparar para o casamento. Então também existe isso. Percebem que a gente não pode encapsular as ideias, né? Elas estão todas muito intricadas uma com a outra, então se conectam, então não dá para a gente perder. E nós estamos nesse terreno. A Diocese de Caxias tem que pensar um planejamento de ação pastoral, ação evangelizadora, considerando estas realidades todas. Ela vai ter que dar uma resposta para tudo? Obviamente que não. Nós temos que pensar, primeiro, os destinatários da nossa evangelização, mas não podemos deixar de pensar aqueles que já estão com a gente. Então, a gente precisa pensar um planejamento de formação para quem já está na igreja, quem foi batizado e já está servindo, tem que aprimorar a sua formação, tem que buscar conhecimento, temos que oferecer cursos, temos que pensar numa série de coisas. Temos que pensar como a gente vai alcançar aqueles que foram batizados, mas que já não frequentam nada. Né? Então, somos uma igreja em missão. O sínodo vai dizer igreja, comunhão, participação e missão. Então, é essencialmente nossa missão ir ao encontro das pessoas. Né? Resgatar essas pessoas, né? E entender também por qual motivo, muitas vezes, elas abandonaram. E como o senhor disse, a gente vê uma crescente muito grande de adultos hoje voltando para a catequese. Eu tenho vários conhecidos que eu nunca imaginei que em determinado momento entro na igreja, ali na missa, e eu disse, nossa, o que está fazendo aqui? Ele disse assim, senti vontade, hoje eu estou fazendo a catequese de adultos, e assim, muito animados de conhecer esse Jesus, de estar participando da nossa igreja. E o terceiro público são aquelas pessoas que nem foram batizadas. Então, nós temos 3 públicos, os que estão conosco e que já servem, já trabalham, que precisam de formação e precisam amadurecer ainda mais, aqueles que foram batizados e hoje não se identificam com nenhuma comunidade, e aqueles que nem foram batizados. Né? Então, temos um longo percurso a trilhar. Muito bem, nós vamos concluindo esse segundo bloco do nosso programa Razões da Fé, lembrando o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Fique com a gente, porque no terceiro bloco nós vamos falar sobre o objetivo geral das diretrizes da CNBB, da ação evangelizadora, e também o caminho que nós vamos seguindo agora para a publicação do nosso plano de pastoral. Fiquem com a gente, até daqui a pouquinho. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. A TV Serra transmite todos os sábados ao vivo às 18 horas a Santa Missa direto da Igreja Matriz de Farroupilha. Acompanhe aqui pelos canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha, pelo Facebook e canal do YouTube da TV Serra, e forme comunidade conosco. Alimentemo-nos com a palavra de Deus para seguirmos nossa caminhada.
Missa das 18 horas do sábado, ao vivo da Igreja Matriz de Farroupilha na TV Serra. Patrocínio Imobiliária Imofar. Tranquilidade total na hora de comprar, alugar ou vender é com a Imofar. Grupo Bigfer, transformando ideias em soluções. Rua Papa João 23, 675, bairro Imigrante. TV Serra, unida com você na fé e na oração. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre. Um coração que nunca deixou de pulsar. Desde 1934, ele bate no centro de Farroupilha para conectar vidas. Vidas confiadas a nós e tratadas com todo cuidado, carinho e atenção. O Hospital São Carlos se consolida hoje como uma das principais instituições de saúde da Serra Gaúcha. Oferece atendimento especializado com o que há de mais moderno em tecnologia. Mas, para nós, o que mais importa é que você se sinta bem enquanto estiver conosco. Tudo faz parte de uma grande engrenagem, que começa com um acolhedor sorriso na recepção e segue com uma hotelaria eficiente. Na outra ponta, a segurança dos nossos pacientes. A qualificação da equipe é constante, com cursos e palestras, formações fundamentais para operar nosso moderno parque tecnológico. Equipamentos utilizados nos mais diversos procedimentos, especialmente em traumato-ortopedia, para o qual somos referência para 34 municípios gaúchos. Com o objetivo de prestar atendimento de excelência, criamos o Centro de AVC e investimos na modernização da unidade de tratamento intensivo, reconhecida por 3 anos consecutivos com o selo de UTI eficiente. E para proporcionar uma assistência global, o nosso Centro de Especialidades oferece atendimento em mais de 20 áreas médicas para planos de saúde, SUS e particulares. Somos também uma instituição que trabalha para ser econômica e financeiramente viável. As ações vão desde a captação da água da chuva, passando pela instalação de placas solares, até chegar aos investimentos necessários para aumentar a eficiência dos processos. Hoje, o São Carlos atende diversos convênios, buscando contemplar toda a comunidade com um serviço de saúde humanizado, onde o paciente é o nosso maior bem. Um coração que segue pulsando a cada nova vida que nasce na nossa instituição. Hospital São Carlos. Vida que pulsa. Mercado e Assados Bianchi, sempre a melhor opção para suas compras diárias. Açougue, padaria, verduras, frutas e tudo o que você precisa para a sua casa. Aos finais de semana,
faça sua encomenda de frango assado com a opção de massa e maionese. Temos ainda carnes assadas como costela e matambre. O melhor frango assado da cidade você encontra no Mercado e Assados Bianchi, Rua Independência 291, bairro São Luís, fone 3261-3506. É de dar água na boca de tão delicioso que é. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé desta semana, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM, pelas demais redes sociais e também canais de televisão. Nós estamos tratando nesta semana sobre a caminhada da Diocese de Caxias do Sul no projeto do novo Plano Diocesano da Ação Evangelizadora, em comunhão com aquilo que a Igreja pede na recepção do sínodo da sinodalidade e também das novas diretrizes gerais da Ação Evangelizadora para a Igreja no Brasil. Nós temos aqui como convidados, então, o Padre Leonardo Inácio Pereira, que é o nosso coordenador da Ação Evangelizadora na Diocese, e a Regiane Lisotti, que faz parte da nossa coordenação diocesana da Ação Evangelizadora. Nós temos como temática para onde vai a Diocese de Caxias do Sul, para onde vai a Igreja. Nós falamos sobre isso nos 2 blocos anteriores. E o Padre Léo e a Regiane trouxeram, agora, sobretudo mais ao final do segundo bloco, algo muito interessante sobre os públicos a quem nós devemos nos dirigir, justamente a quem já está conosco, quem esteve mas não está mais e quem nunca esteve conosco, né? E aqui eu já começo e quero ouvir de vocês dois, podemos começar com o Padre Léo, sobre a questão do nosso objetivo geral das diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. É claro, são diretrizes, é um texto aberto para toda a Igreja no Brasil, com suas diferentes realidades em todos os 27 estados, né? O objetivo é evangelizar, anunciando Jesus Cristo como Igreja sinodal, sustentada pela palavra e pelos sacramentos, em comunidades de discípulos missionários, fiel à evangélica opção preferencial pelos pobres, a caminho da plenitude do reino de Deus. E eu volto ainda uma página antes do objetivo, que é na apresentação, onde a CNBB, a presidência da CNBB, coloca de que as diretrizes indicam, orientam, oferecem direção, linhas básicas para o desenvolvimento da obra característica da Igreja, evangelizar. Ou seja, essa é a missão da Igreja. Padre Léo, qual é o desafio que nós temos enquanto Igreja nesse tempo? Muito bom. Eu penso que primeiro a gente tem que esmiuçar um pouquinho o que significa evangelizar, né? Evangelizar não é fazer tudo, né? Porque tem muita gente que acaba dizendo, eu sou evangelizador, daí escreve uma mensagem no Instagram, acha que está evangelizando, né? Também pode ser uma forma de evangelização, mas ela não é completa, né? Evangelizar, em primeiro lugar, significa obedecer o mandato de Jesus. Jesus diz, ide por todo o mundo e anunciai a boa nova, evangelizai a toda criatura, não é só o ser humano. Olha só que interessante. É comunicar boas novas ao ser humano, mas a todas as outras criaturas. O Papa Paulo VI, na Evangelii Nunciandi, lá na década de 70, ele escreveu talvez o conceito mais, digamos assim, mais completo do que significa evangelizar. Ele escreve assim, evangelizar é tornar o reino de Deus presente no mundo.
tornar o reino de Deus presente no mundo. Depois daí os demais papas assumem isso. O Papa, a Conferência de Aparecida, Brasil, 2007, quando os bispos da América Latina, na Conferência do CELAM, né, Conferência Latino-Americana, eles apresentam esse documento. Aliás, o redator final foi o Jorge Bergoglio, que é o Papa Francisco, né, utiliza essa mesma nota do Papa Paulo VI, né, evangelizar é anunciar o reino de Deus no mundo. Depois o próprio Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, utiliza também esta referência, né. O que é anunciar o reino de Deus, tornar o reino de Deus presente no mundo? É tornar a presença de Jesus, ele que é a grande boa notícia, tornar a presença de Jesus e o seu modo de agir com a realidade circunscrita ao seu redor, tornar a sua presença, a sua pessoa, os seus gestos, capazes de oferecer vida para as pessoas e para aqueles que estão ao seu redor. É suficiente? Sim e não, porque daí as diretrizes elas vão usar talvez uma expressão, as novas diretrizes, que lançam a dimensão da evangelização para o aspecto, eu vou usar um palavrão agora aqui, viu? Escatológico, ou seja, para além desta vida. Então a gente evangeliza em vista da salvação da pessoa, uma salvação que acontece lá, depois desta vida, mas que já tem sinais e indícios desta salvação acontecendo agora, no hoje. Então a gente evangeliza, a gente fala de Jesus, a gente vive em comunidade, a gente celebra os sacramentos, a gente reza, a gente oferece o dízimo, a gente dá a catequese, a gente faz a festa do padroeiro, faz o churrasco no domingo, porque nós não simplesmente queremos ser salvos, mas porque o nosso mundo se torna mais bonito, a gente se torna mais feliz fazendo tudo isso em vista daquilo que Deus oferece para cada um de nós no depois desta vida, né? Então, é uma missão gigante, porque ela exige comunicadores que falem desta boa notícia, mas exige também metodologia. Como é que eu vou falar de tudo isso aqui para as pessoas? Como é que eu vou fazer com que as pessoas adiram a esta mensagem, aceitem esta mensagem, para que elas também sejam transformadas e transformem a sua realidade em vista do céu, né? Então, é um grande desafio que a CNBB, seguindo o mandato de Jesus, ela nos dá também em nossa diocese. Muito bem. Quais são os próximos passos que a nossa diocese vai dar, pensando no plano da ação evangelizadora, nesta ideia de, o ano que vem, 2027, publicarmos este material? É um trabalho, né, padre? Estivemos em reunião, então, um conselho, né, para falar sobre isso e para ver qual a melhor maneira de se levar isso também para todas as comunidades, né? Porque é um trabalho que vem do conselho, mas que vai ser feito com toda a Diocese de Caxias do Sul. É bem uma sinodalidade, né? Onde a gente vai ter que escutar, anunciar, né? Essa grande missão. Mas, padre, o senhor pode colocar muito melhor do que eu, né? Mas nós três aqui fazemos parte da coordenação, né? Então, todos nós temos esses elementos, né, importantes para a gente poder dar os passos. Eu diria, assim, que agora nós estamos numa fase um pouco de empolgação. Sim. Por quê? Porque nós recebemos o documento final, o documento das diretrizes da ação evangelizadora, e nós já tivemos uma formação maravilhosa feita por quem costurou as diretrizes da ação evangelizadora, que é a professora Mariana Venâncio. A professora Mariana é uma jovem, né, deve ter uns 30 anos. 32 anos, doutora em literatura e agora está fazendo doutorado em teologia, e ela esteve diretamente ligada na elaboração das diretrizes desde que foram
pensadas em ser confeccionadas, e ela costurou as diretrizes, porque, para vocês terem uma ideia, foram na Assembleia em que ela foi aprovada, foram aprovadas essas diretrizes, teve mais de 1.200, 1.300 emendas dos bispos. Então, a Mariana, junto com toda uma equipe de 14, 15 pessoas, tiveram que praticamente reescrever as diretrizes, né? E nós tivemos agora em julho a grata satisfação de ter a professora Mariana aqui conosco no nosso Conselho Diocesano da Ação Evangelizadora em julho, onde ela nos apresentou as diretrizes. Então agora o nosso próximo passo é proporcionar às pessoas o conhecimento do que está no texto. Vejam que interessante, nós fizemos uma leitura e uma escuta da realidade da diocese, agora a gente tem um instrumento para a gente poder avaliar o que fizemos e para a gente projetar o caminho que devemos trilhar. Então, os próximos passos agora, um deles já foi feito, né? Eu estive nos conselhos regionais da Ação Evangelizadora, nas diversas regiões da diocese, e eu solicitei alguns nomes que fossem indicados pelos leigos e pelos padres para nos ajudarem a comporem uma equipe que tem em torno de umas 20 e poucas pessoas, que a gente chama essa equipe de redação do plano da Ação Evangelizadora, do plano de pastoral. E são pessoas das 7 regiões pastorais. Então, o que eu fiz? Eu apresentei para estas pessoas, no grupo que a gente criou, o resumo de todas as regiões pastorais. Então, todo mundo tem em mãos o que foi apresentado nos conselhos regionais. Olha, a escuta deu esse resultado. Então, todo mundo tem em mãos, espero que todo mundo já tenha lido, né? E agora o pessoal recebe as diretrizes, também cada um recebeu um texto da diretriz para poder ler. E a nossa ideia é fazer algumas reuniões para a gente elaborar um texto primário, um instrumento de trabalho, que deverá ser levado às regiões pastorais, né? Então, a nossa ideia é, no próximo Conselho Regional de cada região pastoral, a gente apresentar esse esboço, não vai ser o texto definitivo, mas um esboço com as linhas mestras por onde a gente pensa que deve caminhar o nosso plano de pastoral. Vamos escutar as pessoas na base, vamos pedir que as paróquias também consigam se reunir e possam ler o que a gente preparar, para poder nos sugerir algumas ideias, assim, e assim a gente vai construindo em muitas mãos este nosso plano de ação evangelizadora. É bastante trabalho. E eu acho que esse material aqui, Diretrizes Gerais, ele é muito gostoso de ler e muito fácil, né, do seu entendimento. Então, eu acho que isso aqui já ajuda a todos, né, leigos, principalmente, assim, a conseguir ter esse discernimento do que a igreja busca, né, em conjunto, essa sinodalidade. Ótimo, que bela reflexão fizemos. Interessante que o Padre Léo comentou da própria Mariana Venâncio. Nós, há algumas semanas, fizemos o Razões da Fé, trazendo a participação dela e do próprio Dom Leomar, que coordenou essa equipe de trabalho das novas diretrizes, nos explicando um pouco sobre todo esse documento, né? Quem tem interesse, de fato, no livro das diretrizes, está à disposição também nas livrarias católicas, pode buscar, justamente para se inteirar, né? E também lá no site da CNBB, www.cnbb.org.br/DGAE, então DGAE, né? DGAE, tem um site específico lançado recentemente, justamente contendo vídeos, contendo informações e formações sobre as novas diretrizes da ação evangelizadora. Nós agradecemos o Padre Léo, a Rejane, por estarem aqui conosco neste dia. Desejamos a você uma abençoada semana. Lembrando que o Razões da Fé tem o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que levam a alma em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Até a próxima semana. Fique bem! Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria,
que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Quando você usa um produto da Tramontina, você talvez nem perceba toda a história que está por trás dele. Uma história que começou no Brasil em 1911, quando Valentim e Elisa Tramontina abriram uma pequena ferraria na cidade de Carlos Barbosa, interior do Rio Grande do Sul. De lá para cá, a Tramontina cresceu como uma empresa genuinamente brasileira. Hoje, são fábricas espalhadas por diferentes regiões do Brasil. Elas produzem um diversificado portfólio de mais de 22 mil itens. E todos esses produtos são distribuídos por diferentes segmentos. Utilidades domésticas, como facas, panelas, talheres, porcelanas para a sua casa ou o seu negócio, uma linha completa para o seu churrasco. Ferramentas, que vão desde a jardinagem até os segmentos profissional, industrial e automotivo. Lar, com móveis e equipamentos para deixar a sua casa ou o seu negócio prontos para fazer ainda mais bonito. E materiais elétricos, para todos os tipos de instalação e reforma. Todos esses produtos chegam ao dia a dia de milhões de consumidores graças ao trabalho de mais de 10 mil funcionários atuando em unidades de produção, lojas conceito, centros de distribuição, vendas online e escritórios de vendas. Pelo Brasil e no mundo. E tudo isso é construído no presente com os olhos no futuro. Como o Tramontina Transforma, uma iniciativa voltada para a preservação de florestas, reciclagem e uso consciente de água e energia, impactando de maneira positiva o meio ambiente e a vida de milhares de pessoas. E tudo isso vem de um propósito que norteia o trabalho da Tramontina todos os dias. Porque a Tramontina é feita de pessoas. Pessoas como você, que se identifica com os nossos valores e que também preza pelo prazer de fazer bem feito. Tramontina, o prazer de fazer bonito.